O ar pairava pesado, denso de antecipação. Cada respiração era um esforço, como se o próprio ar estivesse impregnado de mistério e medo. A névoa envolvia tudo, obscurecendo a visão e criando uma sensação de isolamento profundo. O túnel se erguia, uma boca escancarada na terra. Parecia convidar e repelir ao mesmo tempo uma entrada para o desconhecido. A escuridão dentro dele era quase tangível, uma presença que parecia observar, esperando. Seu silêncio era absoluto, sufocante, um manto tecido de sombra e pavor. Não havia som de vento nem o eco de passos. Apenas um silêncio opressivo que parecia engolir tudo ao redor, como se o próprio tempo tivesse parado. Aquela não era uma passagem comum, era um lugar onde o invisível sussurrava e a terra prendia a respiração. Os sussurros eram quase inaudíveis, mas presentes, como se almas antigas estivessem tentando se comunicar, presas entre mundos. As próprias pedras pareciam irradiar um frio neestestvening, penetrando em seus ossos, congelando você por dentro. Era um frio que não vinha apenas da temperatura, mas de uma presença, algo que não pertencia a este mundo. Era um frio nascido não da ausência de calor, mas da presença de algo mais. Algo que não podia ser visto, mas podia ser sentido. Uma presença que fazia a pele arrepiar e o coração acelerar. Este era um lugar onde o véu entre os mundos parecia fino, onde os ecos de gritos esquecidos pairavam no ar. Cada passo dentro do túnel era um mergulho mais profundo no desconhecido, um convite a descobrir segredos que talvez fosse melhor deixar enterrados. Os moradores locais falavam do túnel em voz baixa, suas palavras carregadas de medo e superstição. Lendas sussurravam sobre viajantes desaparecendo sem deixar rastros, engolidos por inteiro pela escuridão. Sussurros de crianças atraídas por risos fantasmas, para nunca mais serem vistas. Histórias passadas de geração em geração falavam de uma presença malévola que residia nas profundezas do túnel, uma escuridão que se alimentava do medo, tornando-se mais forte a cada vida que ceifava. Essas não eram meras histórias de fantasmas, mas avisos gravados na própria estrutura da história da cidade. Aqueles corajosos ou tolos o suficiente para se aventurar no túnel voltavam com histórias que gelavam o sangue. Eles descreviam um silêncio opressivo que pressionava de todos os lados. Um silêncio tão profundo que se tornava uma sensação física. Um peso que se instalava em seus peitos, roubando-lhes o fôlego. Alguns falavam de vozes desencarnadas, sussurros que pareciam emanar das próprias paredes. Sussurros que prometiam o esquecimento, que sussurravam seu nome com familiaridade arrepiante. Era como se o próprio túnel estivesse vivo, um ser senciente que se divertia com o terror de suas vítimas. À medida que você se aventurava mais fundo na boca do túnel, a escuridão parecia se fechar ao seu redor, como se estivesse viva, respirando e observando cada movimento seu. A escuridão não era apenas uma ausência de luz, mas uma presença palpável, quase como se tivesse uma vontade própria. Uma entidade viva e respirante, que parecia sussurrar segredos antigos e esquecidos. O ar ficou denso com o cheiro de terra úmida e decomposição. Um odor de mofo que falava de coisas esquecidas que era melhor deixar intactas. Cada respiração era um lembrete da passagem do tempo e do abandono. Um odor de mofo que falava de coisas esquecidas que era melhor deixar intactas. O cheiro era quase sufocante, como se o próprio túnel estivesse tentando repelir intrusos. Cada passo ecoava com clareza enervante, o som amplificado pelo silêncio opressivo. Era como se o túnel estivesse amplificando cada movimento, cada som, tornando impossível passar despercebido. O silêncio era tão denso que parecia ter uma presença física, pressionando contra você, tornando cada som ainda mais perturbador. E então havia as sombras. Elas dançavam na beirada da sua visão,
se contorcendo e se transformando em formas grotescas que desafiavam explicação. Pareciam ter vida própria, movendo-se de maneira que a luz não poderia explicar. Elas dançavam na beirada da sua visão, se contorcendo e se transformando em formas grotescas que desafiavam explicação. Cada sombra parecia contar uma história de medo e mistério. Seriam apenas truques de luz ou algo mais sinistro, algo à espreita além do alcance dos seus sentidos? A mente começava a pregar peças, imaginando criaturas e figuras que poderiam estar escondidas na escuridão. Seriam apenas truques de luz ou algo mais sinistro, algo à espreita além do alcance dos seus sentidos? A dúvida se instalava, e cada sombra parecia ganhar vida própria. Algo à espreita além do alcance dos seus sentidos? A sensação de ser observado nunca desaparecia, e a escuridão parecia esconder segredos que talvez fosse melhor nunca descobrir. As paredes do túnel eram mais do que apenas pedra e argamassa. Elas eram testemunhas silenciosas de um passado sombrio e esquecido. Elas eram telas para o macabro, onde histórias de horror e mistério foram gravadas com precisão assustadora. Rabiscados em sua superfície estavam símbolos estranhos, cada um contando uma parte de um enigma maior e mais sinistro. Gravados na pedra com uma intensidade quase febril, esses símbolos eram mais do que simples marcas. Eram glifos antigos, com significados perdidos no tempo, mas que ainda emanavam um poder inegável e perturbador. Cada símbolo parecia pulsar com uma energia própria, como se estivesse aguardando para revelar seus segredos a quem ousasse decifrá-los. Esses não eram rabiscos aleatórios de vândalos, mas marcas deliberadas de algo antigo e malévolo, deixadas com um propósito claro. As marcas falavam de rituais esquecidos, de práticas sombrias realizadas nas profundezas do túnel. Eles falavam de rituais esquecidos, de sacrifícios feitos em nome de deuses sombrios, cujos nomes foram apagados da memória humana. Deuses que exigiam devoção e sacrifício, e cujos seguidores deixaram essas marcas como um testemunho de sua fé inabalável. Eram um lembrete arrepiante de que este lugar já foi um santuário para algo muito mais antigo do que o próprio tempo, um eco de um passado que ainda assombra o presente. Histórias locais sussurravam sobre uma seita que um dia dominou esta terra, uma seita que adorava entidades além do véu, entidades que ansiavam por poder, por sangue, pelas almas dos vivos. Dizia-se que o túnel era seu templo, um lugar onde realizavam seus ritos profanos. Acreditava-se que os símbolos nas paredes eram invocações, pedidos de poder dirigidos a esses deuses das trevas. E os desaparecimentos? Sacrifícios, oferendas para apaziguar sua fome insaciável. O túnel, ao que parecia, não era apenas assombrado, era terra consagrada, um portal para um reino de horror inimaginável. O silêncio do túnel era mais do que apenas a ausência de som. Era um peso opressivo, uma presença sufocante que parecia sufocar toda a vida. Era o silêncio de um predador à espreita, seus sentidos atentos a cada movimento seu. Era um silêncio que gritava mais alto que qualquer trovão, que sussurrava segredos que era melhor deixar enterrados. Era o silêncio do abismo, olhando de volta para sua alma, arrancando sua sanidade a cada momento que passava. Enquanto você estava lá, envolto pelo abraço opressivo do túnel, você percebeu que o verdadeiro horror deste lugar não estava no que você podia ver, mas no que você não podia. Era o invisível que realmente aterrorizava, o desconhecido que corroía as bordas da sua mente. O silêncio, as sombras, os símbolos, todos eram manifestações de algo vasto e incognoscível, algo que desafiava a compreensão humana. Era um vislumbre do abismo, um lembrete da insignificância da sua própria existência diante de tamanho terror cósmico.
O túnel permaneceu como um testemunho do desconhecido. Um lembrete arrepiante de que existem forças neste universo que jamais poderemos esperar compreender. Seu silêncio era um desafio, um convite para mergulhar mais fundo em seus mistérios, para confrontar a escuridão que se escondia em seu interior. Mas o que aguardava aqueles corajosos ou tolos o suficiente para atender ao seu chamado? O que havia além do véu do silêncio, além do alcance da razão humana? Seria o esquecimento ou algo muito mais assustador? O túnel não oferecia respostas, apenas o eco arrepiante do seu próprio medo.